Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais uma videoaula da disciplina Linguística Textual, do curso de Letras à Distância da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou o professor Xavier e com muito prazer recebo você novamente nessa nossa videoaula. Na videoaula de hoje, nós vamos tratar um pouco do histórico da linguística textual. Observem essa figura. Nós temos ao centro os níveis de análise da linguagem, fonética, fonologia, sintaxe, morfologia, lexicologia, semântica. Há uma outra corrente que insere também, entre os níveis de análise da linguagem, a pragmática. Ao redor estão orbitando as sub-áreas da linguística, como, por exemplo, a pragmática, para essa corrente que não considera a pragmática como mais um nível de linguagem, a psicolinguística, a análise do discurso, a linguística histórica, a análise da conversação, a neurolinguística, a sociolinguística e a linguística textual. A linguística textual entra no Brasil em 1970, aproximadamente. No Brasil, nós temos dois grandes nomes, aqueles que trouxeram os estudos da linguística textual da Alemanha, da Europa, para o Brasil. O professor Luiz Antônio Marcuski e a professora Ingeborg Koch. Eu tive o privilégio de não só conviver com ambos, mas de ter sido orientado por eles. O professor Luiz Antônio Marcuski foi o meu professor na graduação, foi o meu orientador de mestrado, foi meu colega no departamento, e a professora Ingeborg Koch, departamento da Universidade Federal de Pernambuco. E na Unicamp eu tive o privilégio de ser orientado pela professora Ingeborg Koch, nossa querida Ing. Esses dois lançaram várias obras, entre elas Linguística de Texto, o que é e como se faz, uma obra fundamental para a divulgação da linguística de texto no Brasil, produzida pelo professor Luiz Antônio Marcuski, nos anos 80, e republicada agora pela editora Parábola, e a professora Ingeborg Koch, primeiro professora da Universidade Católica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e depois professora da Unicamp, e lá desenvolveu um sólido trabalho na linguística textual. Um dos livros em que ela aborda essa área da linguística é Desvendando os Segredos do Texto. Ambos os livros estão na bibliografia da nossa disciplina. Significa que você, no mínimo, tem que ler esses dois livros para poder acompanhar bem a nossa disciplina. A linguística de texto parte do processo de interação verbal. Ou seja, no processo de interação verbal estão envolvidos enunciador, e por enunciador é aquele que fala ou aquele que escreve, o falante e o autor. O texto, que se dirige a um coenunciador, ou seja, aquele que ouve ou aquele que lê o texto. Então, a linguística textual tem como âncora esses três elementos do processo de interação verbal. Interação verbal significa agir entre ou trocar. Ao escrever ou ao falar, você sempre está com um propósito comunicativo na sua mente. Esse propósito comunicativo ganha formato pela linguagem verbal e busca atingir um interlocutor ou um coenunciador, que não é um ser passivo, ele é alguém que processa ativamente as informações em forma de texto que você produziu. Portanto, é bem importante que você observe que na linguística textual esses três elementos são centrais. A linguística textual lida com os processos de produção e de recepção de texto. Então, nesse processo, esses três elementos estão operando conjuntamente. O que faz a linguística textual? Doravante, vamos chamar intimamente de LT,
linguística textual. A linguística textual estuda a organização das formas linguísticas. O que são formas linguísticas? São as palavras organizadas sintaticamente dentro de um projeto de texto. Ou seja, quando a gente organiza uma frase, na posição inicial a gente normalmente coloca aquilo que é mais importante. Então, por exemplo, se eu vou dizer que estudei linguística de texto. Então, eu estudei linguística de texto. Se eu quero destacar o que eu fiz, eu digo estudei, sem a presença do sujeito, que já está marcada na desinência do verbo, linguística de texto, que é o objeto do meu estudo, o objeto direto do verbo estudar. Mas também, se eu quiser destacar linguística de texto, o objeto dessa minha sentença, eu desloco para a posição tópica. Portanto, linguística de texto, estudei, ou linguística de texto, eu estudei. Essas formas linguísticas posicionadas devidamente têm um propósito, têm uma função. Elas não são colocadas, organizadas gratuitamente. Então, qual é a diferença entre dispor um desses elementos na minha frase numa determinada posição ou outra? É também função da linguística de texto estudar. Estuda a organização das formas linguísticas, discursivas, ou seja, todo texto ele tem um contexto e ele enuncia ou ele anuncia um discurso. A linguística de texto não tem como propósito desvendar os discursos que subjazem as formas linguísticas. Não é esse o propósito da linguística de texto. Esse é sim o propósito da análise do discurso, por exemplo. Mas é importante que a linguística de texto considera não exclusivamente o enunciado, o dito pelas formas linguísticas, mas a enunciação como um todo. Então, por discursivo, nós vamos entender esse processo que envolve a forma linguística. Ou seja, a linguística de texto está preocupada em observar o cotexto, ou seja, as palavras que estão organizadas avizinhadas umas às outras e também dentro de uma situação real de uso. Estuda também os processos cognitivos envolvidos na compreensão, no processamento de uma determinada informação. Ou seja, produção e recepção são objetos da linguística de texto. E esses objetos, focados pela linguística de texto, podem estar tanto no texto oral, na fala, quanto no texto escrito. E também no hipertexto, como dissemos na videoaula anterior. Fundamental também é perceber que todo esse estudo é calcado em situações reais de uso da língua. O objeto de investigação da linguística de texto não leva em consideração frases ideais, frases inventadas, mas frases reais, retiradas de contextos verdadeiros. A linguística de texto, diria, é uma linguística da enunciação, do significado e não do enunciado ou do significante. O que é que isso significa? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a linguística de texto está preocupada em compreender a linguagem dentro de uma situação concreta. Por isso, dentro de um enunciado como um todo, pressionado este enunciado pelos elementos que compõem a enunciação, pelos elementos externos à língua. A linguística de texto não se concentra ou se foca exclusivamente nas formas pelas formas. Por isso, ela se caracteriza por ser orientada por dados autênticos da linguagem, isto é, interessada pela linguagem in vivo e não pela linguagem in vitro, ou seja, pela linguagem real, aquela que a gente está ouvindo a todo momento. É como se fizesse uma fotografia de um fato que está acontecendo. É isso que estuda a linguística de texto.
Centra-se em processos e não em produtos linguísticos. Está preocupada em estudar os processamentos e não o elemento final da linguagem. E busca entender esses elementos aqui, a concatenação de enunciados, como é que os enunciados se encadeiam, a produção de sentidos, como esses sentidos são produzidos e são recebidos, as operações cognitivas, os processos inferenciais, as escolhas lexicais que produzem uma determinada interpretação, a diferença entre gêneros textuais e o funcionamento da língua em contextos de uso. Então, a linguística textual é uma linguística do aqui e do agora, relativa ao funcionamento da linguagem. Portanto, vocês podem e devem, a partir de agora, ficar bem atentos ao que ouvem e ao que falam. Perceberem por que algumas pessoas não compreenderam ou como um determinado enunciado foi dito e foi determinante o modo como ele foi dito para que as pessoas tivessem uma interpretação ou outra. É esse também o foco da linguística textual. Mostrar por que umas pessoas entendem de uma certa forma e outras entendem de outras formas um mesmo enunciado, uma mesma forma linguística. Vocês que serão especialistas, estão estudando para ser especialistas em linguagem, têm então que afinar os ouvidos, aguçar a percepção e prestar bastante atenção ao que se é dito e ao que você diz e os efeitos de sentido que são produzidos a partir das opções, das escolhas e da organização das formas linguísticas nos enunciados. Muito obrigado, gostaria de convidar você para a próxima videoaula. Vamos continuar aqui a dar algumas dicas para vocês, a esclarecer alguns pontos talvez obscuros para você que está começando a estudar agora a linguística textual. Enfim, estamos aqui para lhe ajudar. Até a próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.